Muito boa noite, queridos. Já estamos ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook para falarmos hoje a respeito do tema do mês de maio. Começou um novo mês e com esse mês nós temos uma nova declaração, ok? A declaração desse mês de maio é "Se pisei é meu". Nós vamos falar sobre como tomar posse das promessas. Vamos falar sobre como tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Promessas, heranças, milagres, propósito de vida, o seu chamado, os seus sonhos, as bênçãos para sua casa, para sua família. Tudo isso Deus tem preparado para nós, mas para recebermos, de fato, precisamos estar alinhados. E tem muita gente, muito crente, muita gente que, apesar de acreditar em Deus, não conhece os mecanismos de receber as promessas. Então ela passa a vida toda na igreja sem receber nada. Ela passa a vida toda na igreja sem evoluir, sem crescer, sem conhecer o propósito de Deus para a vida dela. E não é isso que Deus quer. Deus quer de fato te abençoar. Agora como? Muitas pessoas, queridos, são como aqueles milionários, né, relâmpago. Eles recebem uma herança ou recebem uma grande bolada de dinheiro e em pouco tempo ela perde tudo. Por quê? Faltou estrutura, faltou conhecimento, faltou base. Assim também muitas pessoas que herdam, né? Herdam dos pais uma grande fortuna e em pouco tempo conseguem destruir totalmente. Não foram preparadas para ter aquela herança, não foram preparadas para administrar aquela bênção. E tem muita gente assim, não tem preparo para administrar as coisas espirituais, ok? Então nós vamos tratar disso hoje. Maria Sônia já está com a gente aqui. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Está com a gente no Facebook. Compartilhe com seus amigos, com seus grupos, para que a gente possa alcançar. Eu estou aqui, 10 minutinhos antes, ok? Porque quem se adianta governa. Às está aí começando a ministração dessa palavra. Você que nos acompanha no WhatsApp, compartilha com seus amigos a informação. Através do WhatsApp, todo um trabalho de uma verdadeira igreja online. Gabinetes pastorais, aconselhamento, orações, ministrações. Ainda não está com a gente no WhatsApp, eu quero que você nos acompanhe, ok? O nosso número é código 21, que é Rio de Janeiro, 988804523, ok? Código 21 988804523. No WhatsApp você tem ministrações, aconselhamento bíblico, você tem gabinete pastoral. Essa semana que passou, eu fiz alguns gabinetes pastorais maravilhosos. Deus vê usando essa ferramenta da internet para poder aconselhar pessoas, para poder mostrar uma referência bíblica do que é o propósito de Deus para as vidas. Então, se você sofre com problemas emocionais, se você sofre com problema de vícios, se você sofre com problemas de ordem sexual, se você sofre, querido, com problemas de todo espirituais, demônios, etc., você precisa de uma palavra. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, ok? E o gabinete pastoral é uma ferramenta poderosa para isso. Você entra no nosso aplicativo ou através das redes sociais, faz a marcação do seu gabinete no WhatsApp, ok? Pode ser por chamada de vídeo, você olhando para mim e olhando para você como um gabinete presencial, ou se você preferir por texto e áudio, tá? A melhor maneira que você se sinta confortável, que você se sinta tranquilo, para a gente poder te ajudar dentro da palavra a conhecer todo o propósito de Deus e avançar conosco em nome de Jesus. Bom, o tema de hoje é esse, ok? Se pisei é meu. Como administrar as bênçãos, como administrar aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Eu tenho certeza que muitos recebem de Deus, mas acabam perdendo muita coisa. Tem muita gente que acaba se distanciando porque não sabe administrar aquilo que Deus entrega, ok? Então tem muita gente que, por exemplo, consegue uma bênção, uma porta de trabalho, uma porta de emprego, mas não permanece nela. Por quê? Porque não estava preparado para aquilo. Muita gente recebe uma herança e não consegue administrar
na herança acaba perdendo tudo. Esse pessoal de Big Brother, esse pessoal que acerta na loteria, a grande maioria acaba perdendo tudo. Por que perde tudo? Porque não sabe administrar. A pessoa recebe uma bolada de dinheiro e acaba perdendo tudo porque ela não tem conhecimento, ela não tem preparo, ela não tem estrutura para viver aquilo e acaba perdendo tudo aquilo que havia conquistado. Então, como nos mantermos firmes a ponto de administrarmos aquilo que recebemos, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual? Nós vamos falar hoje sobre estrutura. Vamos falar hoje sobre como construir um futuro fantástico, para que a gente não espere apenas as coisas caírem do céu para nós, mas para que a gente construa algo verdadeiro, você entende isso? Para que a gente construa algo grande, para que a gente construa algo que vale a pena, para que a gente construa algo que verdadeiramente seja duradouro, para a gente não se perder em nossa caminhada. Então, toda terça-feira a gente está reunido aqui no Facebook e no Instagram para compartilhar uma palavra e levar esse entendimento, levar esse conhecimento, tá bom? Eu queria só agora, antes de entrar na palavra, compartilhar essa live. Eu queria muito que você fizesse isso também. Você que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir depois, que você compartilhasse essa live com a maior quantidade possível de pessoas, para que muitas vidas sejam alcançadas, ok? Eu estou entrando aqui agora no meu Facebook, na página da Viva, e eu vou compartilhar no meu perfil essa live, ok? Eu queria muito que você pudesse fazer a mesma coisa para que a gente alcançasse muito mais pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, ok? Para que a gente, beleza, compartilhar. Maravilha. Compartilhar aqui na minha timeline. Eu queria que você fizesse a mesma coisa para que a gente pudesse alcançar pessoas, alcançar vidas e ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, compartilhar. Ok, aqui no meu perfil. Pronto, compartilhado, ok? Bom, vamos lá. Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem milagres para você. Eu quero entrar direto na palavra, falta ainda 2 minutinhos, deixa eu aguardar um pouquinho. O pessoal que vai chegar aí daqui a pouco, ok? Eu sempre entro 10 minutos antes para testar áudio, testar vídeo, saber se está tudo ok, se as coisas estão funcionando bem, para a gente não ter erro, ok? E às 20 horas em ponto eu entro com a ministração da palavra. Lembrando também que nós temos uma série de ferramentas, nosso aplicativo, nosso podcast, uma série de ferramentas para abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, quem se adianta governa. Se pisei é meu, ok? Esse é o tema do mês de maio. Se pisei é meu. Deus tem promessas para você, Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem projetos extraordinários para você. Agora você precisa se preparar. Ok? Nós precisamos materializar os nossos sonhos e transformá-los em metas verdadeiras, em tarefas reais que vão nos conduzir de fato a uma grande realização. Eu tenho certeza absoluta que você tem sonhos, eu tenho certeza absoluta que você tem projetos, eu tenho certeza absoluta que você tem coisas que você quer viver, que você já colocou diante de Deus, mas que você ainda não sabe como colocar isso em prática. É disso que eu vou falar hoje. Sobre como pegar os meus sonhos, projetos, promessas, heranças que Deus tem para minha vida e fazer com que isso se realize na nossa vida. Tá com a gente também agora a Shirley Casimiro. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, paz. Aqui no Instagram, a Ângela tá com a gente. Ângela, seja bem-vinda, querida. Muito boa noite também. Vai compartilhando com as pessoas que você puder para que a gente alcance vidas e para que essa palavra seja forte. Se pisei é meu, ok? Esse é o tema que eu vou ministrar agora. Então vamos falar sobre como transformar sonhos, promessas em verdade, em realidade. Como pegar uma promessa de Deus, uma profecia que você recebeu, um sonho que você tenha, um projeto que você tenha no coração, como tirar isso do campo das ideias e transformar em realidade. Eu falo isso porque muitas pessoas vivem na fé, né? A vida inteira na fé, sem viver, sem realizar.
As pessoas passam a vida toda na fé sem de fato experimentarem algo da parte de Deus, uma realização verdadeira. Elas ficam apenas esperando, mas não materializam. Essa palavra vai nos ensinar a materializar as promessas, a trazer para o plano físico, trazer para a realidade a promessa que Deus tem para a nossa vida, ok? Então, se pisei é meu. Deus falou, querido, com Josué e Caleb, que eles deveriam pisar aquela terra, e porque toda a terra que eles pisassem, Deus entregaria a eles por herança. Mas você sabe que 45 anos se passaram sem que eles vivessem a promessa, certo? 45 anos se passaram. E quando chegou o momento de herdar, quando chegou o momento de entrar na terra, a palavra de Caleb foi essa: olha, 45 anos eu estou aguardando, mas eu estou tão firme quanto Deus me prometeu. Eu estou tão firme quanto há 45 anos atrás, quando Deus disse que me daria essa terra. Então o que acontece de verdade é que, apesar de toda dificuldade, apesar de toda a luta, apesar de toda a crise, ele permaneceu. Ele continuou firme, ele continuou forte naquela promessa, transformando aquela promessa em realidade, transformando aquela promessa naquilo que Deus havia falado a ele. Foi maturando, criando estrutura. E qual foi a estrutura que ele criou? Quais foram os passos que ele deu para que isso se materializasse? É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: eu só recebo o território que piso. Coloca isso aí no seu coração, escreve aí nas suas anotações. Eu só recebo o território que eu piso. Olha só o que diz o texto: Deus não nos expõe a nada que Ele não queira nos dar. A nada. Toda vez que Deus quer nos abençoar, todas as vezes que Deus quer nos dar alguma coisa, todas as vezes que Deus quer nos colocar em uma terra boa, em uma promessa, primeiro Ele nos expõe a essa realidade. Ele levou os espias a olharem a terra e a pisarem na terra, ou seja, expôs eles àquela realidade. E olhando aquilo ali, 10 tiveram um relatório ruim, mas Josué e Caleb tiveram um excelente relatório. Então, quando Deus envia os espias a Canaã, era muito mais do que um reconhecimento de território, de uma estratégia de guerra, né? De uma estratégia bélica. O que Deus estava fazendo ali era um verdadeiro ato profético, uma tomada de território, uma tomada de posicionamento para que eles herdassem aquela promessa. Então, tudo que um dia Deus quer lhe dar, tudo que um dia será seu, primeiro você precisa colocar o pé. Primeiro você precisa ter contato, você precisa experimentar para depois conquistar. Então tem muita gente que não recebe nada porque ele fica esperando as coisas acontecerem. E o nosso posicionamento não é esperar acontecer, é tomar atitude, ir lá e tomar posse daquilo que Deus nos entregou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aqueles homens, quando colocaram os pés em Canaã, não era só um reconhecimento tático, não era apenas uma estratégia bélica de guerra, não. O que eles estavam fazendo era um ato de fé, um ato profético, colocando o pé para tomar posse. O verso 9 nos ensina isso, Josué 14, verso 9. Olha o que diz o texto: por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, não é por acaso, talvez, quem sabe um dia, não. Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Então, querido, há uma relação direta entre os lugares que eu frequento, os ambientes que eu me exponho e o futuro que eu desejo herdar. Você entende isso? Eu não posso querer viver uma vida hoje sem compromisso com o futuro e achar que no futuro eu herdarei. As posições que eu tomo hoje, as geografias que eu adentro hoje, determinarão o futuro, aquilo que há de vir sobre a minha vida. Então é extremamente importante eu definir o meu destino, mas começar a minha jornada hoje.
O que você quer para o seu futuro? O que foi que Deus disse que faria no teu futuro? Quais foram as promessas que Deus lhe deu? Onde Deus disse que você estaria? O que Deus prometeu? Quais são os seus sonhos para daqui a 5 anos, 10 anos? Não adianta eu esperar que esse futuro venha até mim. Sou eu que preciso ir a esse futuro. Você entende essa linguagem? Eu preciso hoje começar a me expor a esse futuro que Deus sonhou para a minha vida. Então eu preciso decidir no agora o que eu vou viver daqui a alguns anos. Porque o que eu vivo hoje é fruto das decisões que eu tomei no passado. E o que eu vou viver no futuro tem a ver com as decisões que eu tomo hoje. Então é extremamente importante eu definir o meu destino e decidir começar a minha jornada hoje. Alguns fatores são importantes para a gente observar nesse entendimento. Porque tem muita gente que se frustra na fé porque não conhece o caminho da prosperidade, não conhece o caminho para ser abençoado, não sabe exatamente que atitudes tomar para que ele veja um milagre acontecendo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu defino o meu destino escolhendo o meu território. O local que você se expõe hoje vai definir o seu futuro. Entenda o que eu quero te dizer. Não adianta eu querer viver uma vida de bênçãos lá no futuro, se hoje eu estou vivendo uma vida de derrota e decidindo estar em lugares de derrota. Se você quer ser um vencedor no futuro, você tem que se comportar como um vencedor agora. Eu não posso achar que estarei no futuro em um lugar de honra se eu decido hoje habitar na desonra. Eu não posso querer estar num lugar de fé no futuro se hoje eu estou vivendo num ambiente de incredulidade. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso estabelecer as minhas metas e decidir caminhar na minha jornada hoje. Então, se eu quero conquistar no futuro, essa conquista começa agora. Se eu quero ser abençoado no futuro, isso tudo começa nesse momento. Colocar os pés, além de literal, é questão de posicionamento. Então, quando Deus falou para Josué e Caleb, a terra que você pisou será uma herança perpétua, né? Falou diretamente para Caleb, vai ser uma herança perpétua. Mas você tem que pisar. Ele estava falando de posicionamento, de construir o nosso futuro. Então, colocar os pés é um ato profético, porque não é só colocar o pé é colocar a mente. Quem coloca o pé já visualiza a conquista. Quando Deus fala para eles, coloque o pé, a terra que você colocar o pé eu lhe dou por herança, eles colocam o pé, mas colocam a mente. Para nós hoje é colocar o pé, colocar a mente, colocar os investimentos financeiros. Eu não posso decidir investir, por exemplo, hoje em entretenimento apenas e querer ter um futuro de honra. Se eu não invisto na minha educação, se eu não invisto no meu preparo, se eu não invisto na minha capacitação, como eu posso esperar ter um futuro brilhante? Não terei. Então as escolhas de agora definirão meu futuro. Então colocar os pés é colocar a mente, é colocar os investimentos, é colocar os esforços. É eu me esforçar verdadeiramente para entrar nessa terra. É eu me esforçar verdadeiramente para tomar posse daquilo que Deus me deu. Então escute, eu não posso desejar um ambiente de realizações no futuro se eu não guardo as promessas no presente. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não dá para eu esperar herdar algo grandioso se hoje eu vivo de maneira relaxada. Não tem como eu conquistar algo sobrenatural no futuro se eu levo uma vida carnal no presente. As promessas do Senhor para nós precisam ser construídas dia após dia. Eu não posso esperar um ambiente de obediência dos filhos no futuro se eu tolero hoje, por exemplo, dentro de casa, cretinice e idiotice aprendida nas redes sociais. Eu não posso deixar que a internet crie os meus filhos e depois cobrar deles obediência, não vai funcionar. Quantos entendem o que eu quero dizer? Fernanda Freitas está com a gente aqui, que Deus te abençoe, querida.
no Facebook. Então entenda, o meu futuro é determinado hoje. O futuro não é um milagre que vai cair do céu. Ah, eu recebo o futuro que Deus prometeu. Não, não é assim. O futuro, ele é trabalhado, conquistado, gerido, administrado. O meu futuro, ele é organizado com as minhas decisões diárias. Com eu me posicionando diante das promessas e dia após dia trabalhando por elas. Caleb trabalhou 45 anos e herdou. Ele trabalhou 45 anos e herdou. Você entende? Então nós temos que trabalhar hoje para o futuro ser construído. A Ângela perguntando aqui no Instagram: pastor, explica para mim novamente. Eu defino meu destino escolhendo meu território? Sim, mas não é o território geográfico, é o território dos pensamentos. É o território, Ângela, do meu posicionamento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que me nutre, aquilo que me alimenta. Entende isso? As minhas decisões agora vão definir o meu destino. Eu tenho que tomar essas atitudes, eu tenho que me posicionar, como eu disse aqui, é colocar a mente, colocar o pé, definir o meu território, é colocar a minha mente nesse território, meus investimentos nesse território, os meus esforços. Se não for isso, será apenas uma vaga ilusão de que alguma coisa vai acontecer. Suelen Neves está aqui com a gente, Deus te abençoe, querida. A melhor fotógrafa do Rio de Janeiro. Você que ainda não conhece o trabalho da Suelen, chama ela para poder fechar com ela um pacote de fotografia aí para o seu evento, para o seu casamento, ok? Suelen, beijo. Então vamos lá, pessoal. A Ângela perguntou aqui: pastor, o que o meu destino é definido pelo meu território? Sim, mas o território não é a sua geografia, não é onde você mora, é quem você é. É onde você coloca o teu coração, onde você coloca a tua mente, o seu investimento. É o tempo que você dedica às coisas do eterno, às promessas que Deus tem para você. É o quanto você se expõe àquilo que é realidade. É o quanto você se expõe àquilo que é real, àquilo que é verdadeiro. Do contrário, vai ser apenas uma ilusão. Do contrário, vai ser uma fé vazia, uma fé que não transforma, uma fé que não opera. Não há como colher prosperidade no futuro se eu não consigo utilizar uma planilha financeira no presente. Se eu não administro as minhas finanças agora, como eu vou ser rico no futuro? Se eu não consigo ter uma planilha financeira agora, como é que eu vou administrar muito dinheiro no futuro? Se com o salário que você tem hoje você se enrola, como pode Deus te dar mais? Porque quem não administra pouco, disse Jesus, jamais administrará muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então o que Jesus está ensinando é: quem sabe administrar R$1.000 estará apto para administrar R$10.000. Mas quem não sabe administrar, querido, 500 nunca administrará 5.000. É uma questão de entendimento, de preparo. O meu futuro é decidido hoje. Quando eu decido para onde eu quero ir, eu alinho a minha visão, a minha boca, o meu coração, os meus desejos com esse futuro. E dia após dia eu vou caminhando na minha jornada para chegar nesse destino. É exatamente isso, Ângela. Você define o seu destino e todos os dias da sua vida você vai trabalhar para alcançá-lo. Foi assim que Caleb herdou a promessa. E é assim que qualquer pessoa de Deus herdará a sua. Não adianta esperar que as coisas caem do céu. Não adianta esperar que alguma coisa sobrenatural aconteça. O mais sobrenatural já aconteceu. Deus lhe deu uma palavra. Deus lhe deu uma promessa. Agora eu preciso ter coragem. Agora eu preciso ter ousadia. Agora eu preciso ter comprometimento com aquilo que Deus me entregou, ou com os meus sonhos e projetos pessoais, e fazer a jornada necessária até que isso se materialize. Se eu desejo, presta atenção, se eu desejo um território de herança, eu preciso colocar os meus 2 pés nele agora. O que eu quero viver amanhã começa com um pequeno passo hoje. Certo? O meu destino daqui a 10 anos, 20 anos, começa com uma caminhada hoje.
Agora escute isso que é ouro para sua vida, ouro, vai mudar a tua história. Pode definir a sua vida, a sua jornada. A grande maioria das pessoas não entendem que promessas e heranças reais e duradouras são construídas e não recebidas. Você entende isso? Vou repetir. A grande maioria das pessoas não entendem que promessas e heranças reais e duradouras são construídas e não recebidas. As pessoas esperam receber um milagre, receber uma bênção, receber uma promessa, mas elas não entenderam que tudo que é verdadeiro, toda promessa real, toda herança que vem da parte de Deus, ela não é recebida, mas ela é construída. Depende do meu dia a dia, depende das minhas atitudes, depende das minhas decisões agora. O que eu faço agora determina o que eu vivo amanhã. Vocês entendem isso? Então a grande maioria das pessoas não entendem que é um processo e não um milagre onde Deus abre os céus e cai sobre a minha vida. Eu sou pobre, eu não sei administrar dinheiro, eu gasto com qualquer coisa, eu sou consumista, mas se Deus quiser, eu vou receber a promessa. Não, não vai. Vai morrer pobre. Vai morrer sem herdar nada, porque não se preparou para a herança. A Ângela perguntando, no caso, é dar a vara de pescar e não peixe pronto. É dar a vara, ensinar o que é isca, ensinar o que é anzol, ensinar a pescar, ensinar a limpar o peixe, ensinar a vender o peixe para receber a promessa. Tem que saber o processo. Tem que entender. Anselmo Bruce entrou, tá com a gente aqui, Deus te abençoe. Nós temos que aprender a ter uma estrutura para de fato receber e não perder. Porque o grande segredo não é receber uma herança, é se manter rico. Hein? Pensa comigo. A grande dificuldade não é arrumar um emprego, é se manter nele. O grande problema não é casar as pessoas casam, o difícil é se manter casado. Apaixonar é fácil. Agora, decidir amar a vida inteira é outra coisa. A paixão é um processo químico. Tem a ver com atração física. Tem a ver com um monte de bobagem. Ela passa em 2 anos. Acabou a química, acabou a paixão. Agora, amor é para a eternidade. Porque quem decide amar, ama em todas as circunstâncias. Então, por isso que os casamentos acabam. Porque começar é fácil, difícil é dar continuidade. Começar é fácil, difícil é ter caráter ajustado para permanecer e encarar as mudanças necessárias para que se estabeleça o destino. Para que se estabeleça as promessas. Entende? Então não há como eu colher prosperidade se eu não administro dinheiro hoje. Se eu desejo um território de herança, eu preciso colocar os meus pés nela? Faz sentido ou não? Todo destino... Isso aqui é uma outra revelação, preste atenção. Todo destino é construído por uma jornada. Muitos querem o prêmio final do futuro, mas não estão dispostos a caminhar hoje, ou seja, no presente. Muitas pessoas esperam a herança do futuro, mas não estão dispostas ao treinamento e à jornada do presente. Elas vivem do que elas chamam de fé, mas não é fé, é uma esperança banal. Porque a esperança que não constrói, a esperança que não trabalha, a esperança que não cresce, a esperança que não se edifica, ela não vai se realizar. 45 anos Caleb permaneceu firmado numa promessa. Trabalhando por ela, se aperfeiçoando nela. E quando chegou o momento dele, ele falou, vamos, eu estou tão firme, eu estou tão motivado quanto eu estava no início. Este é o segredo. Eu estou tão pronto como quando Deus me deu a promessa. Então entenda, o seu destino ele é construído por uma jornada.
O que eu vivo amanhã tem a ver com o que eu faço hoje. Então, se eu já sei onde eu quero chegar, se Deus falou comigo qual é meu destino, se Deus falou comigo qual é a minha herança, eu preciso hoje atuar e agir desta forma. Porque o futuro que me aguarda tem a ver com os passos que eu dou hoje. A Ângela perguntando, então destino somos nós que construímos? Com certeza. Com certeza. Eu não posso decidir aquilo que vem até mim, porque as circunstâncias mudam, certo? As circunstâncias mudam. Às vezes enfrentamos coisas que nós não planejamos e nem nos preparamos, mas eu posso decidir aquilo que sai de mim. O que vem para mim eu não tenho como decidir, mas o que sai de mim sim. Pode acontecer uma situação de tragédia, uma situação de desgraça. Posso entrar num momento difícil? Pode. Alguns vão paralisar. Eu sei para onde eu estou indo, eu vou reagir. A minha decisão determina o que eu vou fazer e quem eu vou ser, como as coisas vão funcionar. Faz sentido isso? Eu quero terminar trazendo uma palavra, uma revelação para você desse termo, colocar os pés. Escute bem. A minha jornada determina o meu destino. Certo? A minha jornada determina o meu destino. O que eu faço hoje determina o que eu vou viver amanhã. A palavra original nesse texto hebraico, o texto que eu estou falando, é o texto de Josué 14. Preste atenção, Josué 14, 9 diz assim: a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você. Certo? A terra em que eu pisei, esse termo pisar, ou terra que eu pisar, ela tem uma origem, ok? A palavra original no hebraico para seus pés, ou pisou, é Haglerá, no hebraico, ok? Haglerá. Não sei nem se a pronúncia está perfeita, se alguém entender, me passa. Mas Haglerá tem um significado. Significa ser capaz de suportar. Olha que revelação. Quando Deus diz, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, o que ele está dizendo é Haglerá. O que ele está dizendo é todo lugar que você for capaz de suportar. Todo lugar que você for capaz de seguir, de continuar na jornada, de espiar e mais, de ensinar a ir. Não tem a ver só com eu ir, mas de ensinar os outros a irem. Todo lugar que eu determinar isso, o Senhor me dará por herança. Olha que lindo. Haglerá. Todo lugar que eu for capaz de suportar, de seguir, de caminhar na jornada, de espiar e de ensinar os outros a irem também, esse lugar Deus me entregará por herança. Ou essa promessa será minha, se eu suportar o preço e o peso da jornada. Então não é para frouxo. Não é pra gente desanimada, não é pra gente que para pelo meio do caminho, não é pra gente que desiste e acha que Deus tem que fazer alguma coisa. Não, é pra quem perseverar até o fim. É a jornada de hoje determinando meu dia de amanhã. Agora essa mesma palavra, Haglerá, tem a ver também com calúnia e difamação. Aí você percebe que a decisão está nas nossas mãos. Porque 12 espias foram olhar Canaã. 10 voltaram com esse espírito de calúnia e difamação. Dizendo, não dá, é difícil, nós não vamos conquistar, tem gigante lá dentro, é muito complicado. Mas Josué e Caleb disseram, vamos entrar e vamos tomar posse porque Deus é conosco. Então entenda um princípio, na verdade, ir, todo mundo vai, irmão. Viver, todo mundo vai viver. Oportunidades, todos terão. Então todos vão, pisar todos pisam, porque Deus dá oportunidade para todos. Porém, a leitura que a gente faz do ambiente que nos cerca é nossa. A leitura que eu faço de onde eu estou vivendo, ou das oportunidades que chegam até mim, é puramente minha. Então tem gente que pode estar no mesmo ambiente que você, reclamando, murmurando, dizendo que para ele não dá, dizendo que vai desistir de tudo, dizendo que Deus errou, dizendo que Deus se esqueceu, e no mesmo lugar tem alguém dizendo, Deus é bom, Deus é fiel e vamos trabalhar para conquistar. Não importa quanto tempo leve, não importa a dificuldade que surja, não importa as lutas que vierem, o Senhor me dará a vitória.
Não importa se eu tenho que esperar 45 anos como Caleb, eu estarei tão forte quanto no dia em que Deus determinou. A herança é minha e eu não abro mão dela de jeito nenhum. Faz sentido isso para você? Agora, a grande maioria quer um milagre, quer uma oração forte. A grande maioria quer fazer um ato profético, quer que as coisas aconteçam. Não é assim que acontece, desculpa. São 18 anos de ministério, estou dizendo para você, não é assim que funciona. É trabalho árduo, é suor, é dia e noite, é você se esforçar e ir além das suas forças. E continuar. Quando não tiver mais força, pedir forças do Senhor. E permanecer. Aí, meu irmão, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 45, não importa. A promessa se cumprirá porque Deus é fiel. Faz sentido? Deus é fiel àqueles que estão dispostos a caminhar com Ele. Haglerá. Caminhar na jornada. Na verdade, a grande maioria para. O que fazemos com a nossa realidade depende da atitude que temos em nossa jornada. Haglerá. Ou entendemos que estamos numa jornada de superação, ou nos rendemos. Ou nos levantamos contra Deus, igual muita gente faz. Levantando contra a própria vida, reclamando das circunstâncias, reclamando do coronavírus, reclamando que não está trabalhando. Daqui a pouco reclamando que voltou a trabalhar. Reclama quando está sol, reclama quando está chovendo. Quem não entende que está numa jornada, está sempre disposto a reclamar. Ou a gente se posiciona, ou a gente vai perder as oportunidades que Deus traz a nós. Você entende isso? Então, haglerá, a palavra em hebraico para colocar os pés, ou pisou, significa jornada. Significa suportar, capaz de suportar, de seguir e de ensinar os outros também a irem. Um bom herdeiro, para a gente fechar essa live de hoje. Um bom herdeiro não é aquele que recebe uma fortuna dos pais após viver uma vida inteira de prazeres e despreocupações. Esses herdeiros acabam perdendo tudo, porque levam uma vida, de facilidades, uma vida de playboy, e quando recebem a herança, não sabem administrar. Quando recebem a herança, não tem estrutura para administrar aquilo que Deus entregou, que o Pai entregou. Então muitos filhos de grandes executivos, de grandes empresários, são uma vergonha para a família, porque ao receberem a herança do pai, não têm a capacidade de administrar. Não tem a capacidade de gerir aquelas finanças ou aqueles negócios que o pai entregou. Então, essa pessoa ela não está apta para receber a herança. Apesar de ela receber, ela não consegue fazer com que aquela herança se multiplique. Então, ela recebe uma fortuna dos pais, mas viveu uma vida de prazeres e despreocupações, ou seja, não criou estrutura. Um herdeiro de honra é aquele que se prepara. Enquanto o pai ainda está bem, enquanto a família está no poder, enquanto a família está gerindo os negócios, ele está ali aprendendo, bebendo daquela fonte, aprendendo a administrar, aprendendo desde do chão até a administração, como é que as coisas funcionam naquele negócio. Laércio está com a gente aqui, Deus te abençoe. Laércio vai ser um dos grandes pregadores do Brasil, viu? Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Então o verdadeiro herdeiro de honra é aquele que se prepara para herdar, ele estuda, ele trabalha, ele se posiciona, ele coloca os pés na herança. Tá entendendo, Ângela? Ele se organiza agora para o futuro. Então muitos herdeiros ou muitos ganhadores de boladas acabam perdendo tudo, pois o que importa de verdade, escute isso que vai ser transformador para a tua vida. O que importa de verdade não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu sou. O que importa de verdade não é quanto eu tenho, mas o quanto eu sou. Porque se eu for uma pessoa de honra, se eu for uma pessoa de Deus, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu me erguerei e conquistarei, porque Deus tem uma promessa para a minha vida.
Ainda que eu esteja enfrentando momentos muito difíceis, ainda que eu esteja sendo desonrado pelos outros, ainda que a minha realidade não reflita os meus sonhos e os meus projetos, a herança que Deus tem para a minha vida, ainda assim, eu continuarei firme, não importa quanto tempo demore, porque eu estou me preparando. Eu sei que nada vai acontecer de uma hora para outra, mas dia após dia, Haglerá, eu caminho para a minha jornada, eu caminho no dia a dia, e o Deus que me chamou, Ele é fiel para cumprir as promessas na minha vida. Não importa o tempo que demore, não importa o que aconteça, é uma jornada, é um caminhar. Eu estou disposto e sou capaz de suportar o peso das promessas de Deus sobre a minha vida. Se isso for uma verdade, ninguém nem nada pode te parar e nem te separar. Paulo disse isso. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a vida, nem a morte, nem o futuro, nem o passado, nem o porvir, nem demônios, principados, nada! Nada pode, porque eu estou determinado. Há uma promessa, há uma herança, e eu estou nesse entendimento. Nada vai cair do céu, é Haglerá, é na jornada, é na caminhada, é dia após dia, é eu preparando o futuro que há para mim no meu presente. É eu me comportar agora como se já estivesse lá e trazer o futuro para o presente. É não esperar que os filhos, é não esperar que a descendência, é não esperar que Deus, que os anjos, não. É não colocar culpa no diabo nem seus demônios, não. É minha, a atitude é minha, é agora. Eu vou fazer acontecer. Haglerá. Eu estou numa jornada e eu suporto o peso dessa herança, porque Deus é comigo. Quantos entendem isso? Muitos herdeiros perdem tudo porque não se prepararam. Então a grande importância não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu sou. Deus quer nos levantar como uma geração de preparados, como uma geração de gente pronta, gente que sabe para onde está indo, para onde você está indo, meu irmão. Júnior Neves está aqui com a gente, Deus te abençoe, produtor musical extraordinário, tecladista virtuoso, Deus te abençoe. Pastor José Ricardo está com a gente aqui também no Face, Deus te abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Então esse é o entendimento. Haglerá é a palavra hebraica para pisou os pés. Eu estou numa jornada. Haglerá significa isso, suportar a caminhada, ser capaz de suportar a jornada, seguir em frente, ensinar outros a irem. Aleluia. Quando isso é uma realidade, quando isso é uma verdade, tudo muda. Eu estou me preparando, me capacitando. Deus quer levantar essa geração como uma geração de gente preparada, gente que sabe para onde está indo, gente que conhece o seu futuro e gente que decidiu se lançar nessa jornada para viver o inacreditável hoje, assim como Caleb. Gente que sabe que o futuro será construído no dia a dia, no abrir da minha boca, nas ações que eu tenho, não dentro da igreja, mas no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, com a minha família. As atitudes que eu tenho lá determinam quem eu sou e projetarão o meu futuro. Glória a Deus. É disso que precisamos. É isso que Deus espera de nós. O inacreditável está diante dos nossos olhos. Estamos firmados. Não importa quanto tempo passe. Não importa as lutas que vamos travar. Quero que você termine essa palavra com esse entendimento. O seu futuro está sendo construído hoje, amanhã e depois. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra? Rosa Morena está com a gente aqui no Instagram também. Você entende isso? Ângela entende? Júnior entende? Rosa que chegou agora. Laércio está com a gente aí. Pastor José Ricardo. Vocês entendem? O futuro é construído agora. Quando Deus disse Haglerá, todo lugar que você pisar os pés,
eu lhe dou por herança. Essa palavra, pisou os pés no original, haglerá, é ser capaz de suportar. Ter lombo preparado para aguentar o tranco. Eu costumo brincar no discipulado, dizer que gente frouxa não herda. A paz, pastora Creuza, Deus abençoe a senhora. Vocês entendem? Gente frouxa não entra. Gente frouxa não herda. Gente frouxa não consegue viver a promessa. Porque ele para no meio do caminho, ele não está disposto a suportar. Ele não está disposto a construir, ele não está disposto a ir dia após dia. Ele lamenta, ele se questiona, ele murmura como os 10 espias que voltaram de Canaã. Entende? Como os 10 espias que retornaram e eles também pisaram. Mas para eles, haglerá significa calúnia, significa difamação. Agora, para Josué e Caleb, não. Para Josué e Caleb tinha todo esse peso de entendimento. Eles colocaram não os pés, mas colocaram a mente, colocaram o coração, colocaram a vida. E é isso que nós precisamos, colocar a vida nas nossas promessas. Colocar a vida, os nossos pensamentos, a nossa alma como a coisa mais importante, porque aí sim Deus nos conduzirá pela nossa jornada até que a gente herde. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. E eu quero orar pela tua vida. Nós já passamos, extrapolamos o tempo aqui. Eu quero orar por você. Você quer orar comigo? Dê um sinal aí, diga alguma coisa em nome de Jesus. Os pastores com a gente, pastora Creuza, pastor Ricardo, Laércio. Deus abençoe a vida de todos, viu? Ângela está com a gente. Quem mais passou por aqui? Anselmo, Deus te abençoe. Anselmo esteve com a gente no Instagram. Suelen também, já falei da Suelen, né? Fotógrafa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aqui no Face, Laércio, pastora Creuza, pastor Ricardo, Maria Sônia, Shirley, a Fernanda. Olha, Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Quero orar por vocês, orar pra gente terminar. Compartilha essa live, tá? Compartilha porque tem muita gente que precisa muito receber essa palavra. Gente que está parando pelo meio do caminho. Gente que está desistida. Gente que não sabe mais o que fazer da vida. Gente que está, esperando que alguma coisa aconteça, mas sem entender o processo para que essas coisas aconteçam. Então, Deus vai fortalecer, entregando esse entendimento. Haglerá, uma jornada, uma caminhada. Vamos orar? Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que eu intercedo pelas pessoas que estão comigo agora online e por aquelas que vão visualizar essa ministração depois. Meu Pai, em nome de Jesus, dá-nos força para que a gente seja como Caleb. Nós queremos colocar os pés, colocar a mente, colocar o coração. Queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. As promessas, os sonhos, os projetos, eles precisam ser construídos dia após dia. É impossível, meu Deus amado, vivermos uma vida natural hoje e querermos viver o sobrenatural amanhã. Então eu te peço que no nome de Jesus o Senhor abra os céus sobre as nossas cabeças e derrame sobre nós a virtude, para que a gente tenha força para conquistar, para perseverar na jornada, apesar das dificuldades, apesar dos tormentos, apesar das dificuldades, que haja sobre nós esta unção de condições de caminhar, de suportar o peso da jornada, apesar da indiferença, apesar do deboche, apesar, meu Deus amado, da falta de fé de muitos, apesar da incredulidade daqueles que nos cercam, apesar, meu Deus, da carnalidade daqueles que vivem hoje uma vida sem discernimento sobre o futuro que nos aguarda, que nós possamos brilhar no meio dessa geração e ser, como Jesus disse, sal da terra, luz do mundo, para que pessoas possam viver as promessas que o Senhor tem para todos os que creem no Senhor. Que cada sonho, que cada projeto pessoal, o negócio desse homem, a empresa dessa pessoa, a família, que tudo, meu Deus, comece hoje a se organizar de uma maneira
poderosa para que haja crescimento em nome de Jesus e que as nossas atitudes de hoje apontem para o futuro que o Senhor tem preparado para nós e que a gente defina claramente o que viveremos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e que possamos trabalhar por isso, vivendo os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Seja conosco, nos abençoa, nos faça nessa geração como Caleb, que possamos estar firmes, crendo que a promessa se cumprirá, não importa quanto tempo demore, mas não apenas esperando, Haglerha, que possamos viver dia após dia essa jornada de vitória e quando tudo acontecer, muitos olharão e não saberão como conquistamos e nós vamos abrir a nossa boca e dizer e declarar e ensinar às nações que dia após dia perseveramos na promessa do Deus eterno. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, querido. Receba em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê forças, Haglerha, né? Que você se fortaleça na jornada, na caminhada. Esse texto já está disponível no nosso blog, você acessa ele, eu compartilhei no nosso Facebook, ok? No Facebook da Viva tem lá, mas você também tem acesso através do nosso aplicativo na área conhecimento. É só você clicar, para você que é pastor, para você que vai pregar a palavra, é uma ferramenta boa, tem os esboços completinho lá para você ler, dar uma melhorada, né? E poder ministrar aí na sua igreja, na sua célula, no seu grupo de oração. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe essa live com a maior quantidade possível de pessoas para que a gente alcance mais e mais vidas. Eu vou acabar agora e eu vou criar uma sala de vídeo, porque muita gente entra na sala de vídeo logo depois do vídeo, né? Ele perde a live e aí ele acha que não pode entrar, mas depois a gente bota a sala de vídeo e muita gente começa a ver e deixar os comentários lá também. Então nos ajude, compartilhe com a maior quantidade possível de pessoas para que a gente possa alcançá-las e ensiná-las o verdadeiro evangelho de Cristo, tá bom? Pastora Creuza dizendo aqui, aleluia, glória a Deus, é verdade, amém. Pastor Ricardo, só com coragem e perseverança herdamos as promessas do Senhor. É isso aí, pastor Ricardo. E muita gente vai ficando pelo caminho, infelizmente, porque ela é mimada, né? Os crentes têm uma visão de recebimento de milagre e não de construção de milagres. Nós somos construtores de milagres. Deus nos deu uma promessa e nós vamos trabalhar pelo cumprimento dessa promessa. Essa é a verdade, é assim que funciona, é assim que o evangelho se manifesta, tá bom? Se você precisar de ajuda, é só nos chamar no nosso WhatsApp, código 21 98880 4523. Eu estou à sua disposição. Telegram é o mesmo número também, tá? Estamos à sua disposição para aconselhamento, gabinete pastoral. A gente, semana passada, eu fiz uma série de gabinetes maravilhosos. Abençoamos tantas pessoas e eu estou à sua disposição para que isso aconteça, não só nesse período de quarentena, que agora toda igreja é online, né? Mas nós estamos fazendo esse trabalho há 4 anos já, trabalhando essa questão online, primeiro pelo WhatsApp e depois pelo Facebook, pelo Instagram agora. Então, alcançando aí, né, o mundo, alcançando vários países do mundo. Hoje nós temos discípulos nos Estados Unidos, temos discípulos na África, temos discípulos na Europa e Deus está soprando para que a gente vá cada vez mais longe. A Viva é a sua igreja onde você estiver, tá bom? Que Deus te abençoe. Grande beijo para todo mundo. Não esquece de compartilhar, deixe seu comentário, curte aí bastante. Se você ainda não está na página da Viva, curte a página da Viva. É só você colocar lá, Viva, uma igreja completa. Instagram, a mesma coisa, Viva, uma igreja completa, tá bom? Essa live vai estar disponível nos nossos canais todos, aqui no Facebook, também no YouTube. O áudio dela vai estar disponível no nosso podcast, que eu vou estar lançando de maneira efetiva nos próximos dias. Então é muita ferramenta para o seu crescimento. Também vai estar disponível lá no nosso aplicativo. Baixe agora na Google Play, ok? É só você entrar lá e colocar Viva Igreja Online. E pronto, você vai ter acesso a tudo de bom, congressos, eventos, Ministério Infantil, Ministério da Palavra, tudo para você crescer e ser edificado onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Graça e paz. Até logo.